E as ideias socialistas ganharam força no mesmo momento em que a burguesia europeia consolidava seus valores e seu modo de vida. Se você é trabalhador, você vai ver que a história do século XIX tem muito a ver com a história da sua vida. É só conferir a teleaula que está começando agora. No século XIX, a ciência e o progresso eram um símbolo de uma época que revolucionou o mundo com suas máquinas, suas ferrovias e seus telégrafos. Os burgueses, aqueles ativos e bem-sucedidos homens de negócio, se transformaram no padrão de respeitabilidade, de civilização. Entre 1890 e 1914, um período que ficou conhecido como Belle Époque, o estilo de vida da burguesia francesa virou um modelo de comportamento imitado pelos burgueses de todo o mundo. No fim do século XIX, a Europa era praticamente dona do mundo. Um mundo que estava dividido mais ou menos assim. O mundo burguês, que era considerado a verdadeira civilização. O mundo do proletariado, ou seja, a classe trabalhadora. E o mundo colonial, quer dizer, as colônias dos países europeus no resto do mundo. Para os burgueses europeus do século XIX, o mundo parecia perfeito. Do ponto de vista deles, todas as coisas estavam no seu devido lugar. E a paz estava garantida. Uma ilusão que veio por água abaixo logo nos primeiros anos do século XX. Em 1914, estoura a Primeira Guerra Mundial. E a Europa descobre do jeito mais duro que a paz burguesa não passa mesmo de uma ilusão. Pouco tempo depois, as teorias comunistas se tornaram realidade com a Revolução Russa, de 1917. A Revolução Russa aconteceu no século XX, mas durante todo o século XIX, os trabalhadores lutaram contra as condições de vida que eram resultado da Revolução Industrial. E já no fim do século, os trabalhadores fundaram partidos operários que mudaram a vida dos povos. Mas não vá pensar que os trabalhadores eram completamente unidos. Já naquela época, havia muitas diferenças de ideias e de pensamentos dentro dos movimentos de trabalhadores. Mas é claro que nenhuma dessas ideias agradava aos burgueses da época. Numa grande cidade da Europa do século XIX. É revoltante, devo dizer. É deveras revoltante. Deveras? Eu digo o mesmo. Mas você sabe a que coisas me refiro? Você sabe? Não, deveras não sei. Que coisas são essas de que fala você, querido? Coisas revoltantes, deveras. Esses operários querem tanto se organizar e nada se entendem. Que incapazes são. Deveras, operários. Patéticos, não são? Patéticos, digo eu. Imagine você que esses socialistas querem transformar o nosso regime social. Revoltante. Querem acabar com o capitalismo liberal. Deus Todo-Poderoso é ultrajante! Como querem fazer coisa tão repugnante esses socialistas? É aí, minha cara, que não se entende esses socialistas. Porque há os que são adeptos do chamado socialismo revolucionário. Marxistas também são chamados, porque são seguidores das ideias de um tal de Karl Marx. Pensador perigoso, deveras. Perigoso, disse você? Perigoso, disse deveras. E por que razão, querido? Bem, pela simples razão de que esses marxistas pregam a luta de classes para implantar a ditadura do proletariado. É ultrajante! Ultrajante deveras, e digo mais, revoltante. Deveras. E há ainda esses outros socialistas, os que defendem o socialismo democrático. Esses pregam a propriedade coletiva dos meios de produção, rejeitam, entretanto, a ação revolucionária. Querem tomar o poder pelo voto. Mais civilizados esses socialistas democráticos, digo eu. Civilizados. Imagine ter esse tipo de pessoas no poder. Valha-me Deus. Ai, valha-me Deus, deveras. Deveras. A razão, porém, tem você numa coisa. Esse Marx é realmente o pior. Imagine você que ele quer promover reuniões internacionais de socialistas. É patético!
acontece. Isso não vai acontecer Nunca. 1864. A primeira Internacional Operária se reúne na cidade de Londres, na Inglaterra. Karl Marx, o filósofo da luta de classes, participa da reunião junto com sindicalistas, líderes operários e intelectuais dos principais centros europeus. 1876. A Internacional se dissolve por causa das disputas entre socialistas e anarquistas que pregam a ausência de governo e a luta contra qualquer tipo de organização estatal. 1889. A Segunda Internacional Socialista se reúne na França. Seus membros são, na maioria, socialistas democráticos. 1914. Começa na Europa a Primeira Guerra Mundial. Os socialistas abandonam o internacionalismo e se dedicam a defender seus países na guerra. Os comunistas chamam os socialistas democráticos de traidores do movimento trabalhista. 1919. A Terceira Internacional se reúne após a vitória do Partido Comunista na Rússia. A União Soviética se torna o centro irradiador do comunismo no mundo. 1938. A Quarta Internacional se reúne no México. Seus membros criticam a burocracia da União Soviética. 2 anos depois, a Segunda Guerra interrompe o movimento. Você está vendo que a história da organização dos trabalhadores vem de longe. Desde o século XIX, os trabalhadores se organizam e protestam por melhores condições de trabalho. Mas será que protestar adianta alguma coisa? Você acha que adianta alguma coisa protestar? Acho que protestar não, tem que agir. Tanto protesto que está tendo atualmente aí, não está resolvendo nada. Eu francamente não sei o que dizer a respeito disso. Eu acho que não. Porque às vezes você protesta e não consegue nada que você protesta. Adianta sim, é claro. Que nós, na minha época que eu trabalhei como empregado, eu sempre reivindiquei com o patrão, sindicato junto. Nós sempre conseguimos algumas melhorias, você entendeu? Uma coisa é fato. Os protestos dos trabalhadores no século XIX tiveram sucesso a ponto de modificar as leis de vários países da Europa. Na Inglaterra, surgiram as primeiras leis que protegiam e regulavam o trabalho dos menores de idade. A mesma coisa aconteceu na França, onde a jornada de trabalho foi limitada a 11 horas por dia. Os franceses também conseguiram que os trabalhadores estivessem seguros contra acidentes e direitos sociais. Ô Vicente, me diz uma coisa, quer dizer então que no final do século passado e no começo deste nosso século foi uma época de grandes conquistas para os trabalhadores? Não, mas não só para os trabalhadores não, Gil, para toda a humanidade. Dá só uma olhada aqui no monte de coisas que apareceram nessa época. O desenvolvimento técnico foi tão grande, Gil, que essa época é até chamada de Segunda Revolução Industrial. As indústrias passaram a usar o petróleo como fonte de energia. Ah, pelo jeito foi nessa época então que apareceram os motores a gasolina. Exatamente. E isso revolucionou os transportes. Isso é o quê? Isso aqui é um dínamo, é um gerador de eletricidade que também foi inventado nessa época. Olha só, rapaz, até o avião foi inventado nessa época. É, o avião e muito mais. Olha, o telefone, o rádio, a fotografia, o cinema. Olha, Gil, tem tanta coisa que apareceu no fim do século XIX que não dá nem pra gente falar de tudo. Ô Vicente, já que você tá bem inteirado nessa história, dá mais um exemplo pra mim, vai. Um exemplo que você nem imagina. O leite que a gente bebe, Gil. O leite? Amigo, você toma leite? Vamos sim. Toma leite. E onde é que você consegue o leite? Você tem uma vaca no quintal? Não, compra no mercado, né, o leite, né? Ah, certo. Então quer dizer que o leite que você toma é pasteurizado, certo? Uhum. Exatamente. Muito obrigado. Pois é, a pasteurização é um processo pelo qual passam vários alimentos que a gente consome. Você sabe de onde vem esse nome? O nome pasteurização vem do sobrenome do cientista francês Louis Pasteur. Foi ele que inventou no século XIX o processo que elimina as bactérias de alimentos como leite que a gente consome nos dias de hoje. Pois é, até nos pequenos detalhes, como por exemplo no caso do leite, a vida que a gente leva hoje tem muito a ver com o estilo de vida que se levava no fim do século XIX e no começo do século XX. No nosso mundo de hoje, as distâncias ficaram menores graças à velocidade dos meios de transporte e aos avanços das telecomunicações.
A tecnologia que faz isso ser possível nasceu com as invenções que revolucionaram o mundo no fim do século XIX. Várias dessas invenções são resultados de pesquisas militares estimuladas pelas guerras entre as grandes potências industriais. E até hoje, a indústria da guerra continua sendo uma fonte poderosa de pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. No século XIX, os homens dominaram as fontes de energia que aceleraram como nunca o progresso e a industrialização. O mesmo progresso que agora coloca o homem diante do desafio de conviver com a devastação e a degradação do meio ambiente. O século XIX foi o século do domínio europeu sobre o resto do mundo. A Europa industrializada enriquecia, e os países que ela colonizava eram submetidos ao controle político e econômico das potências europeias. Hoje, o padrão de vida dessas sociedades industrializadas se distancia cada vez mais dos níveis de miséria e subdesenvolvimento do chamado terceiro mundo, o ex-mundo colonial. Muito bem. Agora que você já sabe por que a industrialização do século XIX tem tudo a ver com a situação do mundo de hoje, a gente já pode partir para a nossa revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que o século XIX foi uma época marcada pelo domínio da Europa sobre o resto do mundo. Foi nesse período que os valores e o estilo de vida da burguesia europeia se afirmaram como modelos para toda a sociedade. Ao mesmo tempo, o século XIX foi a época em que os trabalhadores começaram a se organizar politicamente, enquanto os socialistas e comunistas propunham um novo modelo de sociedade. Foi também no século XIX que a industrialização transformou a vida no planeta, com invenções que até hoje estão presentes no nosso dia a dia. Agora que a nossa teleaula terminou, você já sabe o que tem que fazer para entender melhor ainda tudo isso que a gente viu hoje. Estudar no seu livro de história. Até a próxima!